A 25, tá? A 25, pessoal, fala sobre transmissão de energia elétrica, ó. Ela diz o que, professor? A energia elétrica gerada em Itaipu é transmitida da subestação Foz do Iguaçu até Tijuco Preto. Ela é transmitida em altas tensões. Ei, pessoal, a gente estudou isso essa semana. Essa transmissão é realizada em altas tensões exatamente para minimizar o quê? As perdas por efeito Joule, né? Porque tu se lembra que o transformador, ele permite tanto você transmitir a energia com U grande e I pequeno, como também permite transmitir com U pequeno e I grande. Mas qual desses vai ter menor perda, Renato Brito? Ora, a perda de energia nos fios. Se eu tiver um fio de resistência R, professor, o fio, né, que vai transmitir a energia, e se a corrente que passa por ele vale I, ó, quanto é a energia dissipada nele, prof? Cara, a energia dissipada nele vai ser RI ao quadrado. É mesmo, né? E isso vai ser RI ao quadrado. Se você quer dissipar menos energia nesses fios, cara, dá um jeito da corrente ser pequena. Pois é. E para a corrente ser pequena, então o que, hein? Tu transmite a energia em alta tensão, que aí a corrente vai ser pequena. Por isso que é transmitido assim, né, professor? Por isso que é transmitido assim, ó. Então, nessa questão, ele está falando exatamente sobre isso, olha. Ele está te propondo exatamente isso, ó. Bom, então ele fala aqui de um lugar até outro lugar, é transmitido em alta tensão, de 750 kV por linhas de 900 km de comprimento. Aí ele diz, se a mesma potência fosse transmitida por meios das mesmas linhas, ou seja, a mesma resistência, mas usando 30 kV, que é a potência utilizada em rede urbana, né? A perda de energia elétrica por efeito Joule seria quantas vezes maior? Essa é a pergunta do cara, né? Então, Renato Brito, como é que eu vou fazer esse negócio aqui, olha? A ideia é a seguinte, ó. Veja só. O que acontece aqui, ó? Se o camarada utilizar 750 kV, prof, uma DDP, ó, de 750 kV, através da linha de transmissão, a corrente que vai passar por dentro dela, professor, é um certo I1. Beleza. Mas, Renato, cara, se ele usar 30 kV, cara, se ele usar 30 kV na mesma linha de transmissão, com a mesma resistência, portanto, ó, vai passar uma corrente bem maior, né, professor? É. Qual é, Renato Brito, a relação entre essas duas correntes? Cara, fala o seguinte, divide aqui uma equação dessa pela outra, ó. Quando eu divido aqui uma equação dessa pela outra, 750 dividido por 30 dá 25. Ó. Caramba, hein? Então quer dizer que a corrente elétrica vai ser 25 vezes maior no primeiro caso do que no segundo? É. E aí, professor, se a corrente elétrica é 25 vezes maior? Bom, de acordo com aquela ideia, vou pensar assim, ó. Pote 1. R vezes I1 ao quadrado. A potência, a potência dissipada no segundo caso, ó, R vezes isso daqui ao quadrado. De modo que eu posso também dividir aqui uma pela outra, ó. Ah, Renato, significa o quê, cara? A resistência cancela, né? E a razão entre as potências dissipadas vai ser a razão entre essas correntes ao quadrado. Ou seja, vai ser 25 ao quadrado, a perda de energia vai ser 625 vezes maior. Caramba! Quando eu usei menos potência foi isso, quando você usou menor DDP. Quando você usou menor DDP, ó, a perda de energia na fiação, ó, foi 625 vezes maior. Moral da história, por isso que a gente transmite em alta tensão, para minimizar as perdas, ó.
Por isso que na 25 é a letra B. Isso. Por isso que na 25, ó, é a letra B. Bom, na questão 26, moçadinha, o camarada coloca a seguinte situação, olha. Ele disse que fez o gráfico, né, ó, da DDP, ó, em função da resistência, ó. Ele disse que fez o gráfico da DDP, ó, em função da corrente, ó, para 3 resistores. R1, R2, ó, e R3, ó. Aí é, professor? É, R1, R2 e R3. Ele disse que obteve, ó, esses 3 gráficos. Ah, tá. Bom, tu percebe o seguinte, cara, que nesses gráficos aí, ó, esse ângulo aqui, ó, tá relacionado com o quê? Esse ângulo, professor, ele tá relacionado com a resistência. É, olha, é. A resistência aí, ó, ela não vai ser U sobre I. Se você olhar naqueles triângulos retângulos, pode pegar aí qualquer triângulo retângulo em qualquer um desses gráficos. Professor, se eu olhar aqui o cateto oposto para eu dividir pelo cateto adjacente, ó, para eu tirar a tangente desse alfa, vai dar a tangente de alfa, vai dar exatamente U sobre I, ó. Ah, é. Saquei. Moral da história que eu percebo o seguinte, nesse gráfico, quem tiver a maior resistência é quem tiver o maior ângulo. Ah, quem tiver o maior ângulo, né? Então, professor, eu já percebo que como alfa 1 é maior do que alfa 2, que é maior do que alfa 3, então com certeza, professor, R1 é maior do que R2, ó, que é maior do que R3. Eu já sei quem tem maior resistência, já sei quem tem menor resistência. Aí ele está dizendo que ele montou, na questão 26, ele disse que montou esses 5 circuitos. O circuito da letra A, o da letra B, o da letra C, o da letra D e o da letra E. Ele está perguntando em qual desses circuitos a lâmpada vai brilhar mais. Ah, tá. É mesmo, né? É. Ele está perguntando em qual desses circuitos a lâmpada vai brilhar mais, a lâmpada L. Ora, se a lâmpada é sempre a mesma, eu posso pensar o seguinte, se a lâmpada é sempre a mesma, se ela tem sempre a mesma resistência, né? A resistência dela é sempre a mesma. Ela vai brilhar mais, professor, na situação em que ela tiver a maior corrente. Posso pensar assim, né? Porque quanto maior for a corrente, maior vai ser RI ao quadrado, né? Maior vai ser a potência consumida por ela, maior vai ser o brilho. Pronto. Então eu quero saber qual desses circuitos aqui, professor, a corrente vai ser maior. Será que a corrente vai ser maior em qual deles? Então eu tenho que descobrir em qual dessas 5 figuras a corrente elétrica vai ser maior. Mas como é que a gente calcula a corrente elétrica num circuito? A gente fala que a corrente elétrica no circuito é U sobre REC, né? Ah, é U sobre REC. Em todos aqui, ó, é o mesmo U, porque ele usou o mesmo gerador. É o mesmo U, né? É. Então, professor, o circuito que vai ter a maior corrente elétrica é o que tiver o quê? A menor resistência equivalente. E aí ele quer saber qual desses aqui, pessoal, tem a menor resistência equivalente. Qual é a menor resistência das 3? R3. O circuito que só tem R3, que é o da letra E, ele tem a menor resistência de todos. Por quê, professor? Porque qualquer um dos outros vai ter mais resistência do que o R3 sozinho. É mesmo, né? Até porque R3 sozinho tem menos resistência do que, por exemplo, na letra B, que ele botou o R3 e insere com alguém, né? Acaba aumentando a resistência. Professor, o que tem menos resistência é o circuito que tem o R3 sozinho, né? Ou seja, é a letra qual, Moi? Ou seja, é a letra E, né? Então, na 26, Moi, é a letra E. Pois é. Na 26. Só que tem outra 26, ó. Tá uma putaria, né? Essa lista tem 80 questões, será, professor? Hein? Tem 2 de cada, né? É, sacanagem, né?